Porque tem coisas que Deus fala, mas que é muito legal no ouvido do outro, porque ela não nos desloca para um mover de Deus que confronta as nossas estruturas. Então é muito legal, Deus falou, mas foi com fulano, e foi tremenda aquela palavra, que coisa boa. Mas Paulo está dizendo que ele foi persuadido pela visão a tal ponto, irmãos, e ele entrou no vínculo de uma palavra de Deus que o lançou num projeto tão grandioso. 2/3 das cartas do Novo Testamento escrito por esse homem que não foi negligente a uma visão. O Evangelho rompendo fronteiras do então mundo antigo para dentro da Europa e chegando da Europa para cá, porque ele não foi negligente à visão. Nós não temos às vezes o alcance do quanto a nossa obediência pode nos projetar. E é isso que eu tenho sido encorajado, irmãos, porque quando eu chego lá hoje e sento com o diretor do BS, pastor Laurent Favre, nunca tinha conversado com esse homem, e eu disse a ele, meu pai está vindo. E ele disse, quem é seu pai? Ele investigou você antes, ele é disso. Ele foi levantar quem era o apóstolo Arles. Ele é diretor da União de Bancos Suíços. E esse homem chega e pergunta para mim assim, o que vocês vêm fazer aqui? Porque tem uma coisa que a gente já sabe, que Geneve é um dos aeroportos mais santos do mundo. Sai daqui pedreiro, chega no aeroporto, é pastor. É ungido, lá no saguão. Você está entendendo? E aí ele olha e diz assim, brasileiros, apóstolo. Ele é casado? Eu falei, como é o nome da esposa dele? Lilian. Tem filhos? Tem. Daniel e Esther. Ele tem uma igreja local? Não. Não, tem 5. Ele preside uma rede apostólica, igrejas locais e o Conselho Apostólico Brasileiro. E por que ele te enviou? Falou, porque nós ouvimos Deus. Então, a coerência de estar naquele lugar passa a existir quando eu coloco o meu coração disponível para entender o que Deus está falando. Pode ser o lugar mais inóspito, mas se foi Deus quem falou, tem coerência. Pode ser a circunstância mais adversa, mas se Deus falou, tem coerência. Pode ser a situação mais esdrúxula, mas se Deus falou, tem coerência. Há coerência na obediência. Há coerência na obediência. E a gente começou a experimentar algo de Deus ali tremendo, irmãos. Os pastores suíços. Eu fui procurado por um pastor suíço da igreja protestante. E ele me procurou para dizer assim, eu preciso conversar. Eu falei, se você aturar o meu francês tupiniquim, a gente consegue conversar. E marcamos uma reunião de oração. E começamos a conversar com ele. E ele falou, preciso conversar mais. Marcamos outra reunião. Quando foi na terceira reunião, ele falou assim, eu preciso entender esse negócio de paternidade. Eu falei, você nunca teve alguém que te ajudasse? Ele disse, não, você é a primeira pessoa. Um homem que tem anos de ministério, cabeça branca. Eu olhei e falei, Jesus, quem sou eu? Eu não faria isso, Senhor. Isso é coisa grandiosa demais para os nossos olhos. Mas é como está lá no Salmo 118. A mão do Senhor fez tudo isso. E isso é maravilhoso demais. Aí quando foi esse ano, o apóstolo Arles me liga no início do ano e fala, estou indo. Deus me liberou para ir. Aí nós começamos a movimentar. Conecta um aqui, pega dali, traz para cá, ó, tem um projeto assim, chamado Rank, aí os caras vão investigar quem é Rank. É de Deus, Davi, Aí Deus coloca um garoto chamado Igor.
Pensa num garoto top, 28 anos, fazendo faculdade de Relações Internacionais em Geneve. Ele é suíço, brasileiro e italiano. Ele fala português, inglês, francês, alemão e italiano. Foi ele que nos levou para dentro da base da Jocum, porque ele conhece os fundadores da Jocum. E ele começou a trazer conexões para nós. Irmãos, ele traduziu o Estatuto da RANC todo para o francês. E não é fácil, porque aí não é o francês do a gente vai. É técnico. E ele traduziu tudo. E ele disse assim: vocês vão precisar de um suíço para compor essa organização. Eu falei: aí nós estamos no sal. Porque ele falou: não está, porque eu entendi que isso é um projeto de Deus para a Suíça. Eu me disponibilizo para estar com vocês e assinar essa documentação. Eu falei: Deus, como é que o Senhor está fazendo? Tudo porque eu não fui negligente à visão, mas antes de mais nada, porque eu deixei de andar por conclusões pessoais para buscar ouvir o que o Espírito está dizendo. E aí a RANC chega na Europa. Eu fico olhando para esse projeto de Deus. Eu fico olhando para a quantidade de pastores que estiveram no café de pastores. Pastores africanos, irmão. Tem um pastor chamado Manizola. Quase que eu chamei ele de camisola. Pastor Manizola. Ele olhou para nós e disse: isso que vocês estão trazendo é de Deus. Um outro pastor chamado Roland Lechot olhou e disse: que palavra. Um outro evangelista chamado Mark Tissot disse para mim: Davi, a gente precisava sentar com esses homens lá em casa para ouvi-los. Levamos o apóstolo Arles e o apóstolo Nicolau na casa de uma suíça que está fazendo mapeamento da Suíça há anos. E agora, de uns anos para cá, ela entendeu que o mover de Deus sobre a Europa se dará sobre as águas. E ela começou a mapear as fontes da Suíça. Ela está indo em todas as fontes e levantando um altar de adoração ao Senhor nesses lugares. Mas ela disse: eu não posso fazer nada porque eu não sou apóstolo, eu não tenho uma cobertura apostólica sobre a minha vida. Eu falei: bom, já está chegando. Já está chegando. No meio disso tudo, Deus fala comigo assim: frequência do reino. Eu falei: Senhor, ok, a gente não veio para abrir uma igreja. Eu já entendi que eu estou aqui por causa de um projeto chamado RANC. Mas o que é frequência do reino? Ele disse: é um ministério de ensino que eu estou te entregando aqui na Suíça. Você vai dar suporte às igrejas na área da adoração profética. E há muitos anos, o apóstolo Arles chegou para mim e falou assim: Davi, teu negócio é altar, cara. Onde você vai para o piano, começa a cantar uns xalabracaia, o Espírito Santo vem, o céu abre. O fluxo do teu ministério é esse, adoração. E aí o Senhor começou a abrir portas. E aí o grupo que nós imaginávamos que seria uma igreja virou um grupo que auxilia as igrejas. Aí nós fomos para uma cidade chamada Sion, que fica a umas 2h30 de Geneve, que é a cidade para onde fugiram alguns judeus da época da diáspora do ano 70. Judeus cristãos que entraram na cidade de Sião, por isso que ela tem o nome de Sião. E nós fomos para lá fazer o seminário do Frequência do Reino, sobre adoração. E aí Deus pega e me traz de volta para o Plan Palais, com Frequência do Reino, para assumir um culto todos os sábados com um grupo de suíços, que é o fechamento do Shabat, todo sábado, 3h da tarde, nós estamos lá adorando. O apóstolo Nicolau ministrou, o apóstolo Arles ministrou, e o povo falou assim: nós precisamos desses homens aqui. Sabe, irmãos, tudo começa quando Deus fala, quando eu ouço e me movo.
Visão que não gera deslocamento não é visão. Levanta-te. Essa foi a visão de Paulo. Levanta-te, entra na rua chamada direita, e lá te será dito o que hás de fazer. Irmão, é tão impactante essa experiência do Paulo, que eu falei: Jesus, ativa isso no nosso meio hoje, porque o camarada está trancado dentro de um quarto, e aí um outro, e teve um episódio bastante sui generis lá. Eu procurei um pastor suíço que me chamou para tocar na igreja dele todo domingo de manhã, e eu comecei a tocar todo domingo, e eu falei: Jesus, eu já estou meio cansado desse negócio de ficar tocando aqui, e não está acontecendo nada, eu tenho que dar uma sacudida nesse camarada. E eu chamei ele, fui conversar sobre paternidade com ele, porque eu não queria fazê-lo meu filho, eu queria introduzir o apóstolo Arles com uma cobertura de paternidade na Suíça. Aí ele disse assim para mim: Davi, nós suíços teríamos muita dificuldade em receber cobertura, paternidade, cobertura ministerial de um pastor latino. Aí eu olhei para ele e falei assim: você não serve para ser apóstolo Paulo. Aí ele olhou para mim e disse: por quê? Eu falei: porque Paulo recebeu a oração de um desconhecido chamado Ananias. Você não serve. Porque o Paulo, quando está lá dentro da casa do Judas, tem um camarada que está do outro lado da cidade. Ananias: sim, Senhor. Levanta-te, vai à rua direita, procura por um homem de Tarso que está na casa de Judas, porque ele estava orando e eu apareci a ele numa visão e lhe disse que você vai estar com ele. 3 dias, o cara acabou de se converter, é um neófito e o Espírito está falando com ele. 3 dias, irmãos. 3 dias, esse homem já tem uma direção de Deus, e ele tem uma direção que o coloca numa situação bastante desconfortável, porque a visão é: eu vou te enviar para ser luz aos gentios, e eu vou fazer você padecer, para que você saiba o quanto isso é grandioso quando acontece pelo meu nome. Quando você padece pelo meu nome, Paulo, coisas te serão acrescentadas, coisas te serão outorgadas, autoridade será legitimada. Paulo, creia naquilo que eu estou fazendo. E aí ele chega para o rei Agripa e diz: e eu não fui negligente. A visão, ainda que coisas desta visão não se alinhassem com o meu gosto pessoal. Sabe, irmãos, eu não sei para onde Deus vai nos levar depois da Suíça. Aleluia. Uma das conversas mais tremendas do Novo Testamento, Jesus fala para um doutor da lei: o vento, você não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu falei: Senhor, eu não sei para onde nós vamos. Até aqui o Senhor tem nos dado provisão. E aí o Senhor falou comigo assim: então fica tranquilo, porque a galeria dos heróis da fé de Hebreus ainda tem reticências para nomes que ainda não foram escritos. Fica tranquilo. Tem coisas que ainda não acabaram, Davi. Tenha calma. Porque mesmo quando parecer que não há provisão, há provisão.
Lá na França, teve um dia que estava muito frio, muito frio. Irmãos, menos 7 graus, 50 centímetros de neve na porta da minha casa. Para sair com o carro tem que vir com a pá e tirar. Eu nunca tinha experimentado isso. E aí, a casa tinha 2 andares, o nosso quarto era no andar de cima. Minha esposa falou assim: traz um café para mim. Eu falei: vou lá fazer o café. Quando eu desci, que eu abri a despensa, eu vi que ela estava bastante vazia. E eu apanhei o que tinha de resto de pó de café e preparei um café para ela. Só que para descer eu tinha que ligar a lareira. E aí, enquanto a água estava fervendo, eu fui do lado de fora da casa e levantei o pano para ver se tinha lareira. Nem graveto, se tinha lenha, nem graveto tinha. Falei: Senhor, como é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu ouvi uma voz falando assim: você trabalha para quem? Você veio amando de quem? Tá bom, Jesus. Quando foi perto de 10 horas, a minha alma deu uma inquietada, porque era hora do almoço e a gente estava meio desprovido. Aí bate o vizinho, AP. Falei: oi. Entregaram esse envelope aqui e disseram que é para o senhor comprar lenha. Falei: como assim? Deixaram um envelope com uma oferta aqui para o senhor. E a palavra foi: entrega para ele comprar lenha. Aí eu ouvi de novo: para quem você trabalha? Falei: Jesus. Falei: mas ainda não temos almoço. Aí toca o telefone, minha esposa desce: amor, estou indo a Geneve. Falei: tá bom. Limpei o caminho para ela sair, ela saiu. E eu estou pensando lá no meu canto, eu falei: Jesus, o que eu vou fazer para minha esposa quando ela chegar? Porque as crianças estavam na escola e na escola eles comem. Falei: Jesus, o que vai rolar agora? Minha esposa falou que ia chegar meio-dia, deu 12:30, ela não chegou. Aí ela me liga: Davi, eu estou com uma pessoa aqui, uma pessoa do nosso grupo. Ela falou que vai fazer um risoto de champignon para a gente almoçar. Eu falei: aleluia. E é o melhor de Geneve. Aleluia, que bom. Estou esperando o risoto para tipo 1:30, né? Deu 1:40, não chega risoto, nem ninguém. 2 horas, não chega ninguém. Eu falei: Jesus, já está virando jejum de 24 horas. Daqui a pouco chegou a minha esposa com a cara branca, irmãos. Minha ruivinha, as pintas sumiram. Falei: o que houve, Márcia? Ela disse: eu estava com fulana no carro, ela estava me trazendo para cá. E aí Deus mandou ela entrar no supermercado. E ela encheu o carro de compras. E ela trouxe as compras porque ela disse que Deus mandou ela fazer para nós. Aí o Espírito Santo falou de novo: para quem você trabalha? Tudo isso porque não fomos negligentes à visão. Querido, quando Deus falar com você, não faça o que eu fiz, porque a obediência atrasada é desobediência. Se levanta e vai, irmão. Se levanta e vai. Eu estou achando maravilhoso, porque o escritório da Rank é na nossa casa. Eu não sabia por que Deus estava me mandando alugar um apartamento com mais de 3 quartos. A gente mora num apartamento de 4 quartos. A gente está recebendo pastor toda hora lá. De uma vez foi 2, agora vão 3. Aleluia. E não tem problema, né? Maravilhoso. Esse homem aqui é alegria em forma de gente. Alegrou nossa casa. Acordava de manhã já 220 ligado, acelerado. E agora vai o apóstolo Alberto, debaixo de doçura e unção e graça. Então tudo que nós estamos experimentando lá não é nada senão um plano perfeito de Deus, que Ele vem costurando ao longo dos anos, irmãos, que começou a se manifestar em 2007, que é confirmado em 2010 e realizado em 2018, 2019. E quantas coisas mais ainda há para serem feitas lá. Eu quero desafiar você a olhar para a Suíça, não como lugar do custo de vida maravilhoso, da comida maravilhosa. Jovens de 14 anos se suicidam com facilidade naquele lugar, irmão.
maconha vendida em bares, a igreja de Calvino, que a quantidade de gente que vivia dentro da igreja nos cultos, dava do lado de fora, hoje não tem 30 pessoas por culto. É um mausoléu que testifica contra o avivamento. É uma experiência triste olhar a apostasia que se apoderou da Suíça. Eles têm um hino que é baseado no Salmo 121, a Constituição que é baseada na Bíblia. O hino da nação também é baseado na Bíblia. E as igrejas, a Paula trabalha no Hospital Cantonal de Geneve. Tem uma organização na Suíça chamada Exit. Sabe o que é isso? É uma organização que incentiva a eutanásia, mas só de rico. Principalmente dos ricos que não têm herdeiros. Parte da herança fica com a Exit e parte vai para o governo. E as igrejas convidam os líderes da Exit para dar palestras. Irmãos, aquela terra foi o pilar daquilo que nós recebemos aqui no Brasil. Agora está na hora da gente voltar e lavar os pés daquele povo cansado. E é isso que a gente está fazendo lá. Se Deus te traz esta visão, não seja negligente a ela. Seja convencido do chamado que Deus te faz. Seja persuadido pelo Espírito Santo a ouvir o que Deus tem para você. Esteja pronto e diga: Hineni, eis-me aqui. Eu queria cantar uma canção. Essa canção, o apóstolo Arle sabe de um momento muito difícil que nós passamos lá, quando me detectaram com um tumor no pulmão esquerdo. Uma semana antes de me diagnosticarem com isso, eles me deram a oportunidade, o Espírito Santo me deu a oportunidade de ouvi-lo. Dentro da minha casa ele disse: desce e abre a internet. E quando eu abri a internet, no YouTube, apareceu essa canção: Tu és ma force, Tu és a minha força. Quando a doença se agravou, eu fui internado no Hospital Cantonal, a única coisa que eu cantava em francês era essa canção. Eu falei seguramente de Jesus para uns 20 médicos e enfermeiros, inclusive um médico judeu polonês. Eu comecei a recitar textos do Talmud para ele, da Torá, perdão. E ele falava assim: mas você é judeu? E eu dizia: não, mas eu conheço um judeu que é o top dos judeus. Ele: quem? Eu falei: Yeshua HaMashiach. E eu cantei essa canção dias a dias, até que Deus manifestou o milagre da minha cura completa. Eu fiz acompanhamento durante 3 anos desse tumor e ele não cresceu. Curado. E para que a gente não seja negligente à visão, é necessário que a gente entenda que Ele é a nossa força e que é nessa força que nós vamos operar.